estamos de volta com o programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, aqui batendo um papo muito importante, agradável, com o Dr. Gustavo Botega, médico especialista em coloproctologia, uma especialidade muito importante que cuida do intestino, grosso principalmente. E na sequência nós vamos falar agora algo muito importante, uma doença que ainda infelizmente acomete tanto homens como mulheres no mundo inteiro. E a sua incidência não é pouca, não, é relativamente grande. Então, nós vamos tratar nesse momento alguns sinais, sintomas e cuidados que devemos ter, principalmente na área preventiva, para evitar as complicações. Então, eu vou perguntar aqui para o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, realmente a incidência do câncer de colo é relativamente alta, né? Sim, a incidência do câncer de intestino ela tem aumentado anualmente, né? Óbvio que a gente tem um aumento da população, mas assim, com os métodos de rastreamento, né, a incidência tem aumentado. A gente sabe que ela acomete um pouco mais o homem do que a mulher, tá? Isso, né, nos leva a saber quais são aquelas populações, mas a incidência ela é cada vez maior. Ele não é um câncer tão letal, né? Ele não leva a óbito tanta gente, né? Porque hoje a gente já tem muita droga e técnica cirúrgica, né, medicação que consegue segurar bem e ter um bom controle da doença. Mas é um câncer muito prevalente, é uma forma de neoplasia bastante prevalente e muito comum na nossa população. Sim. Tá? E o mais interessante, assim, notar, infelizmente, é que tem cada vez mais acontecido numa faixa etária mais jovem da população. Tanto é verdade, né, que hoje a Sociedade Americana, né, de aparelho digestivo, ela mudou, né, aquela população que tem um risco moderado, ela já não deve mais fazer um exame de rastreamento, seja por colonoscopia, com enema opaco, reto-sigmoidoscopia, a partir dos 50 anos. Deve se fazer isso a partir dos 45 anos. Antigamente era os 50, hoje é os 45 anos, né, devido à maior incidência dessa doença em população etária mais jovem. O câncer de intestino tem uma causa? Sim, o câncer do intestino ele tem uma causa. A gente sabe que o câncer é uma doença genética, tá? Ele acontece em determinadas aglomerações familiares, né? Assim, não é ele tem um componente genético. Na verdade, não se trata de uma síndrome genética. A grande maioria, cerca de 5 a 6% dos pacientes que têm a doença, a gente vai ter uma síndrome genética, uma doença hereditária, basicamente. Mas a gente sabe que determinadas aglomerações familiares têm algum gene, porque ele tem a história familiar como um componente bastante importante. Nessa área do avanço da medicina genética, hoje a gente ainda tem, no Brasil principalmente, a gente não avançou muito, mas sabe-se que tem um componente, né? A história familiar é muito importante, principalmente naqueles pacientes em que tiveram um indivíduo, um familiar de primeiro grau, que é irmão, pai e mãe, acometidos, principalmente aqueles antes dos 50 anos. Esses pacientes, eles são uma população já de alto risco. Então, eles 10 anos antes, por exemplo, do primeiro familiar acometido, ou a partir dos 40 anos, eles já devem fazer exames de rastreamento e procurar não tanto já as lesões, né, a neoplasia ou câncer estabelecido, mas procurar formações que são os pólipos, basicamente, que são doenças preveníveis, e você fazer um acompanhamento de acordo com os achados e com o resultado da biópsia que você retirar daquele paciente. Tu falou na faixa etária. O risco maior é tanto para o homem como para a mulher? O Sim. risco se iguala no câncer de faixa, intestino? A faixa é bem parecida, em que você tem, é mais ou menos, né, dos 62 aos 63 anos, que a maior parte, né, da população está nessa faixa etária. Dos pacientes que têm a neoplasia coloretal, eles estão mais ou menos nessa faixa etária. Agora, o grande problema do câncer do intestino
é o silêncio. Há pouca sintomatologia, muitas vezes. Numa fase inicial, quando ela se manifesta, ela já está comprometendo mais, né? Sim, isso é uma pergunta que o senhor fez fundamental. Por que ela é uma pergunta fundamental? Porque o câncer do intestino, quanto mais é uma relação inversa, quanto mais sintomas ou mais debilitado está o paciente, menor é a chance de cura que nós temos. E é por isso que surgem os exames de rastreamento. Aqueles pacientes que detectam um pólipo, aquela verruguinha no intestino, ou a neoplasia e não tem sintomas, eles têm uma chance de mais de 85% de chance de cura. Isso então é fundamental. É uma altíssima chance. É uma chance muito grande que você tem de cura. A partir do momento que surgem os sintomas ou a doença já está enraizada, já tem lesão secundária, doença no fígado e no pulmão, diminui muito a chance de você ter a cura. Então é por isso que nesse contexto e nesse interim que a gente tem os exames de rastreamento naquela população de risco, com história familiar, naquele paciente que notou alguma coisa no intestino diferente, de que ele procure o médico, procure um aconselhamento, procure os exames de rastreamento. A mudança do hábito intestinal, né? Entre os sinais e sintomas, o que tu poderia falar para nós em relação ao câncer do intestino? O principal sintoma do câncer do intestino é a dor. E aí que é o problema, porque esse paciente já tem sintoma, então ele tem uma menor chance de cura, né? Então a gente tem um paciente que tem uma dor abdominal, um sangramento, mas não aquele sangramento que a gente tem da doença hemorroidária. Então sempre que um paciente notar que tem um sangramento que ache que é uma hemorroida, ele tem que ligar um alarme, ele tem que procurar um aconselhamento médico, seja com um médico na unidade básica de saúde, que eles devem ter a formação para tratar esse paciente ou para encaminhar para um especialista, fazer um exame digital do reto, o toque retal é importante. Então a gente tem o sangramento nas fezes, o mais importante é a alteração do hábito do intestino. Aquele paciente que vinha com o intestino bem e com 55, 60 anos, normal, o intestino começou a ficar preso, dificuldade para evacuar, as fezes afinaram. Uma coisa que é bastante importante, é aquele paciente que tem uma anemia, está perdendo peso, tem mais de 50 anos, ele deve fazer uma colonoscopia. A investigação de anemia no paciente com mais de 50 anos inclui a realização de um exame endoscópico. Perda de peso, falta de apetite. Mas em geral o paciente que já começa a ter um pouco de perda de peso, falta de apetite, eventualmente ele já tem uma doença mais avançada. Por isso que a gente tem que educar a população a respeito desses sinais sutis. Mais de 50 anos com sangramento no intestino, ele deve procurar. A grande maioria dos pacientes se tratam de doença hemorroidária. Mas se um paciente em cada 10 a gente diagnosticar precocemente o intestino, a gente está aumentando muito a chance e a qualidade de vida da nossa população. Quando o diagnóstico é realizado do câncer do intestino, qual o tratamento? O tratamento do câncer do intestino com intenção curativa, que é de você fazer a intenção de cura, é com cirurgia. Tá? O tratamento sempre, assim, com intenção de cura é cirúrgico. Isso depende sempre do estadiamento. O senhor é radiologista, né, com muita experiência e sabe que a gente fez o exame, fez uma colonoscopia, diagnosticou a biópsia, confirmou altamente sugestiva, a gente faz as tomografias, tórax, abdômen e pelve. A partir disso aí, a gente vai encaixar naquele paciente. A grande maioria dos pacientes que tem localizada, a gente propõe o tratamento cirúrgico, tá? Com relação ao tratamento cirúrgico, a gente resseca um pedaço do intestino e tira aquela região de ínguas que a gente pode ter de acometimento, que é o mesocolo, o meso do intestino, que é aquela estrutura que dá sustentação para a gente fazer uma limpeza da região. Tá? Com relação à bolsa, né, a tão temida colostomia, muito poucos pacientes hoje, basicamente, são pouquíssimos os pacientes que fazem uso da colostomia. Menos ainda dos pacientes são aqueles que vão usar definitivo.
é basicamente quando a ferida é muito baixa. Hoje, a grande maioria dos pacientes que usam a bolsa numa situação de urgência ou por alguma indicação clínica é por um período transitório, ou 2 a 3 meses, ou até terminar um tratamento de quimioterapia. Mas a gente basicamente faz isso. O melhor tratamento, a melhor via que a gente tem é a via por vídeo, a cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva, em que a gente faz aquelas punções no abdômen, faz a ressecção. É uma prática muito estabelecida já hoje e é o melhor que a gente tem hoje para tratamento, é a cirurgia videolaparoscópica, é a cirurgia por vídeo. Tem alguns avanços, né, que é a cirurgia robótica e que se tem surgido, mas ainda o estabelecido, né, o resultado é igual entre cirurgia aberta e cirurgia por vídeo, mas na cirurgia videolaparoscópica o paciente tem uma melhor recuperação. Vai mais rápido para casa, infecciona menos, o intestino funciona mais rápido, mais precocemente ele está pronto para fazer uma quimioterapia. Então esses são os benefícios que a gente tem da cirurgia videolaparoscópica. Muito bem, doutor Gustavo. O tempo já se esgotou e teríamos muito mais o que conversar, mas fica o convite para voltar em breve, né? Para a gente continuar batendo um papo tão importante sobre isso. Creio que os telespectadores gostaram, foi muito bem colocado. Agradeço muito, a TV Tubá agradece a sua presença. Então eu que agradeço aí o convite, Dr. Mário, né, a oportunidade de vir aqui conversar com o senhor, né, de esclarecer os nossos pacientes e a população. Nossa. Espero poder ter contribuído um pouco aqui para a nossa comunidade e sempre ficar à disposição para a população. E o senhor, precisando, a gente sempre está aqui para poder ajudar e conversar com o senhor. Muito bem. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.